Olá, queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. São palavras de Jesus, o Senhor, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus capítulo 7, versículo 2. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Jesus Cristo estava bem familiarizado com moedas e medidas existentes em sua época. Eram tantas: gera, ciclo, côvado, palmo, cana, gomer, seá, efa, homer, im, bato, quadrante, centil, denário, dracma, talento, libra, braça, estádio, milha, metreta, almude, caminho de um sábado. Esses são os pesos e medidas usadas na Bíblia Sagrada. Desta forma, Jesus Cristo disse: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. No Velho Testamento, temos Deus usando o profeta Miqueias para dizer que os líderes, os juízes de Israel, abominavam o que era correto e pervertia tudo o que é direito. E pior, os sacerdotes ensinavam por interesse e os seus profetas adivinhavam por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Vamos ler este texto de Miqueias 3, 9 ao 11. Ouvi isto agora, vós, chefes da casa de Jacó, e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Terrível, não é? Ou seja, estavam afundados no pecado e achavam isso mais do que normal. A corrupção, o pecado chegou até aos profetas e sacerdotes. Tudo era normal. Estas palavras de Miqueias descreviam fielmente os habitantes de Jerusalém, corruptos e possuídos de justiça própria, embora dizendo observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios. Os fariseus e saduceus e outros líderes religiosos não gostavam de Jesus,
chegavam a odiá-lo porque a sua pureza e santidade lhes revelava a iniquidade deles. Ou seja, a vida reta de Jesus era um contraste da vida deles. Em João 11:48, estas palavras se preocuparam tanto com a vida e ensino de Jesus que disseram: se o deixarmos assim, disseram o chefe dos judeus, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Muitos havia ainda entre os judeus que eram ignorantes quanto ao caráter e obra de Cristo. Proibiam seus filhos de se aproximarem de Cristo, mas mesmo assim vemos pelo menos 2 ocasiões em que crianças se aproximavam de Jesus, talvez até escondida de seus pais, que seguiam a tradição e não a Deus. Ainda bem que Moisés e outros escreveram que os filhos não serão condenados pelos pecados dos pais. Todas as predições feitas por Cristo relativa à destruição de Jerusalém cumpriram-se à letra. Os judeus experimentaram a verdade de suas palavras e advertência: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, versículo 2. É muito bom sermos alimentados, consolados, ensinados, confrontados e corrigidos com as palavras de Cristo Jesus. Em Lucas 6, do 37 ao 38, lemos: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Estas palavras foram ditas no contexto do Sermão do Monte, no qual Jesus Cristo estava instruindo os discípulos a respeito da ética ou do modelo de comportamento do reino de Deus. Em outras palavras, Jesus estava ensinando aos seus discípulos como deve o cidadão do céu agir e se relacionar neste mundo. Talvez você se pergunte: sim, mas o que isto tem a ver com a minha vida? Não estou vivendo nos dias de Jesus e o mundo é dos mais inteligentes, dos mais espertos. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo em Lucas 6, 37 e 38, novamente lerei: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serei perdoados, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com que a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, esse ensino de Jesus merece a sua atenção, merece a nossa atenção. Devemos observar 2 aspectos. Primeiro, o servo de Deus de todas as épocas deve ser misericordioso como Deus é misericordioso. Sede misericordioso,
como também é misericordioso o vosso Pai. Foi o que eu li no versículo 36. Ser misericordioso, queridos, é ser compassivo e ter compaixão. Jesus apresenta 3 ações de misericórdia. E quando você é misericordioso, isso impede o juízo. Não julgueis e não sereis julgados. Não julgue uma pessoa tendo como base ouvir dizer. Quem procede assim está desprovido de misericórdia. A misericórdia impede a condenação. Não condeneis e não sereis condenados. A condenação implica em não haver mais possibilidade de restauração. Portanto, aquele que foi julgado precipitadamente e da mesma forma condenado será afastado do convívio e submetido ao desprezo. Os tribunais da terra têm condições de julgar e absolver ou condenar alguém. Entretanto, Jesus Cristo pode julgar os homens e os tribunais humanos que agiram com injustiça. Logo, quando julgamos ou condenamos alguém, estamos nos colocando no lugar dos tribunais de Deus. Aquele que age assim não tem misericórdia e sofrerá a condenação dos homens e, sobretudo, a de Deus no juízo final. Também a misericórdia oferece perdão. Perdoai e sereis perdoados, disse Jesus. Perdoar é o oposto de condenar. Quem recebeu sem nenhum merecimento o perdão de Deus sabe o que isso significa. Jesus diz que aquele que perdoa pode receber perdão dos homens, mas sobretudo o de Deus. O cristão deve ser generoso como Deus é generoso. Observe as palavras de Jesus. Amai, porém, os vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e mal. O versículo 35. Ser generoso é dar liberalmente, sem exigir absolutamente nada em troca. Olha o que Jesus Cristo disse. A generosidade supre a escassez do necessitado. Observe, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudido, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Os que agem com generosidade receberão com abundância, literalmente. Será colocado em seu colo uma medida muito maior do que foi dada. Assim, quanto mais generosa for a medida que damos, tanto maior será a que receberemos. É bom lembrarmos que Deus estabeleceu o princípio do plantio e colheita em todos os sentidos da vida, na natureza, é muito evidente. Podemos ver o plantio de uma semente e o modo como ela nasce e se multiplica dando o seu fruto. O mesmo princípio vale para os recursos que o Senhor nos deu para administrar e também para compartilhar. A generosidade é um dom de Deus. Quando abençoamos alguém, estamos praticando o amor.
Deus se alegra disso e derrama sobre nós uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. São palavras de Jesus. Qual deve ser a atitude daquele que deseja semear neste tempo? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias a achará. São palavras de Salomão em Eclesiastes 11, versículo 1. Devemos discernir o tempo da semeadura. O tempo é agora. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. São palavras também de Salomão em Eclesiastes 11, no versículo 4. Quem observa o vento? Se ele está favorável ou contrário, devemos semear. Quem olha as nuvens? Se estamos vivendo tempos de chuvas abundantes ou tempos de seca, devemos continuar a semear. O caráter a ser adquirido pelo semeador. O ser constante. Observe, semeia pela manhã tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se é aquela, ou ambas igualmente serão boas. Também Eclesiastes capítulo 11, o versículo 6. O que Deus quer ver em nós, queridos, é um caráter disposto a semear sempre e em todas as situações. Não podemos semear somente quando nos interessa ou quando achamos por bem. Precisamos nascer de novo, precisamos ressurgir em nova vida com relação à semeadura. Deus quer semeadores, não apenas encontrar pessoas que estão semeando. A diferença entre aquele que é o semeador daquele que está hoje semeando por algum motivo. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo ministrar, transformando-o em um homem, em uma nova mulher, segundo o coração do Pai, que é o grande semeador. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quem oferece parte de si não pode esperar tudo de Deus. Assim como não é justo oferecer tudo de si e receber parte de Deus. O Senhor não pode cometer injustiça, então recebe de acordo com o que dá. Zaqueu recebeu o prêmio do galardoador. Jesus foi apenas participar de uma refeição em sua casa, não lhe pediu nada, mas ali Zaqueu, por livre vontade, deu a metade de tudo que possuía. Imediatamente o Senhor Jesus Cristo premiou Zaqueu com a salvação eterna e com louvores. Observe as palavras de Jesus. Hoje houve salvação nesta casa. Tenho certeza de que Zaqueu foi muito mais feliz e próspero depois da sua atitude. Quando somos generosos, pode se cumprir a profecia de Joel em nós. No capítulo 1 do seu livro, ele fala da existência de 4 tipos de gafanhotos, e os seus dentes são dentes de leão, e eles têm o queixais de uma leoa, conforme vemos no verso 6. Ele fala do gafanhoto cortador, age nas lavouras, estragando os frutos e arruinando a lavoura.
Na vida material dos que não dizimam, ele come a renda e o salário. Isto se dá através dos gastos com vícios como cigarro e bebidas, gastos com remédio, consertos de carros, por exemplo. E o profeta também fala do gafanhoto migrador. É inconstante, está sempre migrando, causa prejuízos e despesas inesperadas. Mas Joel também fala do gafanhoto devorador. Esse é o mais violento, levando ao prejuízo, à falência e ao desemprego. E por último, Joel fala do gafanhoto destruidor, destrói tudo e consegue induzir as pessoas ao suicídio. O profeta Joel diz que os gafanhotos agem de forma específica, comem as folhas, destrói figueiras e tiram a casca. Faz de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira e tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Versículo 7 do capítulo 1. Imagine a vida de um pequeno lavrador que vive da produção de sua terra para a sua sobrevivência e de sua família. Um ataque assim resulta uma mistura de vergonha, dor, lamento, pranto, assolação e tristeza. A vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Bem, Joel 1, versículo 12. Para o cristão, esses gafanhotos simbolizam Satanás, que luta contra a vida das pessoas. E ele usa 4 maneiras para fazer isso. Ele assola, destrói, tira a casca e lança por terra, conforme Joel 1, versículo 7. Para o cristão comprometido com Deus, com a verdade, que vive a palavra de Deus, abençoa ricamente, usando 4 maneiras para isso, como podemos ver em Lucas 6, versículo 38, conforme nós já lemos. Dá-se-á boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, porque com que a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Assim, amigos, vamos ficar bem longe da atitude dos cristãos da época de Miqueias, pois abominavam o que era correto e pervertia tudo o que é de direito. E pior, os sacerdotes ensinavam por interesse e os seus profetas adivinhavam por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Terrível. Amém? Oremos ao nosso Deus. Bendito e eterno Deus, tua palavra nos mostra o caminho sobre modo excelente que devemos trilhar. Se a obedecermos, teremos vitórias em nossa caminhada, em nossa vida. Queremos, Deus, ficar sempre do lado da verdade, aplicando a tua bendita palavra como verdadeiro servo de Cristo Jesus deve fazer. Abençoa, Senhor, os lares que recebem a tua mensagem neste dia através do canal do YouTube.
que a bondade e a misericórdia alcance esses corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Queridos, um abraço fraterno, que Deus os abençoe ricamente. Não posso brincar de ser juiz. Não posso julgar, melhor ser aprendiz. O meu dever é ajudar aquele que caiu, é fechar os olhos e orar por quem não viu o perigo, profundo abismo. Se a bênção chegou na vida de alguém, devo festejar como se fosse minha também. O mestre do amor, o professor do bem, me ensinou na cruz que não existe ninguém melhor que ninguém. Imagina um ladrão na última hora ir pro paraíso. Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo pra plantar na terra o alimento. Eu preciso alimentar alguém. Sou do reino, não sou ninguém. Pra que existir se posso viver acima da média? Meu melhor não vou reter. Vou abraçar alguém, meu ombro emprestar a órfãos e viúvas que precisam chorar, apenas chorar. Preciso me tocar, se a bênção chegou na vida de alguém, devo festejar como se fosse minha também. O mestre do amor, o professor do bem, me ensinou na cruz que não existe ninguém melhor que ninguém. Imagina um ladrão na última hora ir pro paraíso. Eu não posso dedicar meu tempo com as coisas que se perdem ao vento. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo pra plantar na terra o alimento. Eu preciso alimentar alguém. Sou do reino, não sou ninguém. Se perde ao vento. Eu preciso imitar Jesus. Eu não posso abandonar a cruz. Eu preciso aproveitar meu tempo pra plantar na terra o alimento. Eu preciso alimentar alguém. Sou do reino, não sou ninguém. Eu sou do reino, eu sou.
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.